Olá a todos, bem-vindos de volta. Hoje nós iniciaremos os estudos sobre anatomia da coluna vertebral. Os estudos de hoje pertencem à disciplina de anatomia do crânio e de vértebras. Vamos lá iniciar a nossa primeira parte? Ao observarmos a imagem aqui da lateral, podemos ver a coluna vertebral. Sabemos que ela é uma haste óssea longitudinal mediana, formada a partir da sobreposição das vértebras, das estruturas discoides e irregulares. Assim sendo, a coluna vertebral pertence ao esqueleto axial. Sabemos que ela fornece funções como suporte para o corpo, e é por isso ela permite que você fique em pé, que você dobre, que você faça movimentos de giro do torso. Porém, além disso tudo, ela protege a medula espinhal de lesões. Além disso, há a presença de músculos, dos ossos fortes, de tendões, de ligamentos flexíveis e nervos que contribuem para que a sua coluna fique saudável e realize todas as suas funções. No entanto, qualquer uma dessas estruturas, elas podem ser afetadas, seja por uma tensão, uma lesão ou alguma patologia, isso gerando dor. A coluna espinhal, ela constitui um importante eixo de conexão anatômica e funcional entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, por meio da medula espinhal, que está contida no canal vertebral da coluna vertebral. Ou seja, a medula espinhal, a nossa coluna vertebral, ela se estende desde a base do crânio até o nosso cóccix. E sabemos que nos espaços, nos canais vertebrais de cada vértebra, se passa a medula espinhal. E como vimos nas aulas passadas, ela possui uma função extremamente importante de receber estímulos e de mandar esses estímulos, mandar respostas perante a esses estímulos. Nesta imagem, nós conseguimos ver uma dissecação da medula espinhal e olha que interessante, a gente consegue ver os gânglios saindo, os nervos saindo dessa medula espinhal. E além deles, nós conseguimos visualizar também as meninges que recobrem a nossa medula espinhal. Então, olhem lá, a dura mater, a aracnoide e a pia mater. A função da medula espinhal é conduzir os impulsos nervosos das regiões do corpo todo até o encéfalo, produzindo os impulsos e coordenando então de volta respostas às atividades musculares, enfim, e os reflexos. Vemos por essa imagem aqui do lado esquerdo que ela tem esse formato de cilindro, um cilindro bem comprido, mas o calibre, o formato dela mesmo, não é uniforme, porque ela apresenta regiões dilatadas, que são chamadas de intumescências. Então, vamos verificar o que são essas intumescências. Então, observem a primeira. A intumescência cervical, ela vai se estender dos segmentos C4 até T1. Lembrando que C significa cervical e T de torácica, da medula espinhal. E já a intumescência lombar, que é a lombosacral, ela vai se estender dos segmentos T11 até L1. Lembrando que T é torácica e L é lombar da medula espinhal. Essas intumescências, elas correspondem às origens dos grandes nervos que suprem os membros superiores, ou seja, na intumescência cervical, e nos membros inferiores, a partir da intumescência lombosacral. Ou seja, elas fazem conexão com raízes nervosas grossas e vão formar esses plexos, tanto braquial quanto lombosacral.
A coluna vertebral tem um importante papel na sua postura, na sustentação do peso, na locomoção e proteção, tanto da medula espinhal quanto das raízes nervosas. Reparem que ao sentar, a coluna vertebral transmite o peso do corpo por meio das articulações sacroiliacas para o osso ilíaco e assim para as tuberosidades isquiáticas. Já na postura ereta, o peso do corpo é transferido das articulações sacroiliacas para os acetábulos dos ossos do quadril e em seguida para os nossos fêmures. Então, nessa imagem, reparem, então, numa posição sentada, o seu peso vai total para o osso ilíaco. A gente coloca, então, toda a pressão nesta região. Então, para quem não lembra, deixei aqui do lado direito, circulada todo o nosso osso ilho. Galera, quando você fica muito tempo sentado, comece a reparar que às vezes você começa a sentir dores nessas regiões. Então, por quê? Realmente todo o seu corpo está sendo jogado para cima destas estruturas. Então, uma pessoa que fica muito tempo sentada, por exemplo, em escritório, na frente de um computador, ela provavelmente vai ter dores nessa região do nosso osso ilho, então na região ilíaca, principalmente nas nossas musculaturas também, já que pode ter uma pressão nos músculos e também nos nervos. Já quando estamos eretos, ou seja, na posição em pé, reparem, todo o nosso peso agora ele é jogado para os acetábulos. Então, para quem não lembra, eu também deixei ele circuladinho aqui. Lembra que o acetábulo é basicamente um buraquinho, se a gente for pensar assim, uma concavidade em que ali se encaixa a cabeça do fêmur. Então, conforme a gente vai ficando em pé, uma pessoa que trabalha em pé por longas horas, ela acaba pressionando toda essa região. Então, todo o peso cai no acetábulo e provavelmente, se ela for fazer essas atividades durante longos períodos, anos aí a fio, ela pode desenvolver alguma doença, alguma patologia nessa região, simplesmente porque o nosso peso está totalmente jogado na região do acetábulo. Ok, vimos essas curiosidades, agora vamos entrar sobre a coluna vertebral. Vamos estudar os ossos que compõem a nossa coluna vertebral. Sabemos que ela então se estende da base do crânio até o cóccix e são estruturas que ficam umas sobrepostas às outras e essas estruturas são chamadas de vértebras. Então, a coluna vertebral ela é constituída por 33 vértebras, 24 pré-sacrais, ou seja, 24 vértebras antes do sacro, sendo 7 cervicais, 12 torácicas e 5 lombares. Deixei até grifado aqui para vocês, então já anota isso aí no seu caderno. Também é formada pelo sacro, que é composto de 5 vértebras sacrais ossificadas, ou seja, não há uma separação entre essas vértebras sacrais. Elas estão unidas, ossificadas. E pelo osso cóccix, formado de 4 vértebras coccígeas rudimentares, que também estão fundidas entre si, ou seja, não há uma separação entre uma vértebra e outra, tá? Quando temos uma visão lateral da coluna vertebral, ou seja, pensa que você está vendo uma pessoa de lado, a gente percebe que a coluna vertebral ela não é reta. Então dá uma olhadinha, ela não é totalmente uma haste reta, parecendo um tronco de árvore. Então, na verdade, a coluna vertebral de um adulto, ela tem esse formato de S. E esse formato de S, ele é natural, ele é normal. Ou seja, quando a gente observa, olhem lá,
as regiões do pescoço, que é a região cervical, e a região lombar, nós percebemos que ela tem uma curvatura côncava. Já a região torácica e a região sacral tem uma curvatura convexa. Essas curvas, galera, ou seja, as 4 curvaturas da coluna cervical, da coluna vertebral. Então, a curvatura cervical, a curvatura torácica, a curvatura lombar e a curvatura sacral, elas vão funcionar como uma mola. Se vocês forem pensar numa mola, a mola não tem todas aquelas suas curvas em espiral? E isso serve para que os choques sejam absorvidos. Então, os choques, no geral, nas nossas movimentações, enquanto nós estamos andando, dançando, correndo, inclusive sentados, todos esses choques que correspondem aos nossos movimentos, ao peso do nosso próprio corpo, eles vão ser absorvidos, mantendo então o nosso equilíbrio e permitindo uma amplitude de movimento em toda a extensão da coluna vertebral. Então, se essas curvaturas não existissem, a absorção desses choques não haveria. Portanto, a gente não teria equilíbrio e nem conseguiríamos realizar movimentos em toda a extensão da coluna vertebral. Então, por isso, elas são extremamente importantes, tá? Vamos agora focar os nossos estudos nas vértebras, que são as estruturas que compõem a nossa coluna vertebral, além dos discos intervertebrais. Então, vamos lá. As vértebras, elas são identificadas por características estruturais próprias. Os corpos vertebrais, eles gradualmente tornam-se maiores à medida que se aproximam do nosso osso sacro e, a seguir, elas se tornam progressivamente menores em direção ao osso cóccix. Então, imaginem, novamente, é um formato de cilindro, porém esse cilindro começa com um diâmetro pequeno. Conforme ele vai se aproximando, então, da coluna cervical para a coluna torácica, esse diâmetro aumenta e, chegando lá na região sacral, ele se torna maior ainda, na nossa região lombar. Quando ele chega no sacro, a gente sabe que ele acaba se tornando, após o diâmetro se torna menor, em direção ao nosso osso cóccix. Então, a gente vai verificar essa mudança nos próximos slides. As vértebras, elas podem ser divididas em vértebras atípicas e vértebras típicas. Lembrando que as atípicas são bem fáceis, são aquelas que não possuem corpos vertebrais. Já as vértebras típicas, elas possuem componentes estruturais que são comuns em todas as vértebras restantes imóveis. Estas são constituídas pelos seguintes acidentes anatômicos: corpo vertebral, pedículos, as lâminas, os processos articulares superiores e inferiores, os processos transversos e o processo espinhoso. Se acalmem que nos próximos slides nós vamos estudar cada uma dessas estruturas. Então vamos lá, vamos ver as características das vértebras típicas, as mais comuns no nosso organismo. Então olhem lá, na região que eu deixei circulada, a gente pode ver o corpo vertebral. O corpo vertebral é a maior parte da vértebra e é único e mediano, ou seja, ele está voltado para frente, para anterior. E é representado por um segmento cilindro. Não realmente parece um cilindro? Apresentando então uma face superior e outra inferior. A função principal do corpo vertebral é de sustentação de todas as vértebras sobrepostas umas às outras. Já o processo espinhoso, observem agora, se o corpo vertebral ele estava anteriormente, o processo espinhoso agora ele vai estar posterior.
Parece um rabinho de baleia. Tem muita gente que fala isso mesmo. O processo espinhoso parece um rabinho de peixe. É a parte do arco ósseo que se situa medialmente e posteriormente. E a função do processo espinhoso é de gerar movimentação de toda a coluna vertebral, com a função dos músculos, enfim, que estão ali adjacentes. Já o processo transverso, ele está, olhem lá, próximo ao corpo vertebral. Eles são dois prolongamentos laterais, ou seja, tem o direito e tem o esquerdo, e que se projetam transversalmente, por isso o nome, processo transverso, de cada lado do ponto de união do pedículo com a lâmina. A função dele também é de promover movimentação. Já os processos articulares, eles são em número de 4, ou seja, tem 2 superiores e 2 inferiores. São saliências, galera, que se destinam à articulação das vértebras entre si. A função deles é de obstrução. Esta estrutura que agora estou circulando para vocês são as lâminas. As lâminas vertebrais, elas são em pares, ou seja, há uma direita e outra esquerda, que ligam o processo espinhoso ao processo transverso. E a função delas é de garantir a proteção. Observem que por ela ligar essas estruturas, ela acaba formando um arco. Então, esse arco que está em volta, que está formando esse buraquinho no meio, que é o nosso forame vertebral, ela serve justamente para proteger as estruturas que estão ali dentro. Os pedículos. Nesta imagem, o pedículo ele quase não dá para ver nessa vértebra, tá? Mas tem algumas outras vértebras que ele é mais evidente. Os pedículos são partes mais estreitadas e que vão ligar o processo transverso ao corpo vertebral. Lembra, se ele liga as estruturas, ele está formando um arco ósseo. Então, se ele forma um arco ósseo, a função dele é de proteção, assim como a lâmina. Então, a lâmina e o pedículo possuem a mesma função, de formar esses arcos, de ligar as estruturas e garantir proteção. Agora, lembra que acabei de falar, aconteceu esse arco vertebral, todas as estruturas estão ligadas umas às outras. Então, se elas são ligadas umas às outras, elas acabam formando um forame interno, um forame central. Esse forame é chamado de forame vertebral. Ele está situado posteriormente ao corpo, ou seja, atrás do corpo vertebral. E ele é limitado na lateral e posteriormente pelo arco ósseo, por esse arco de ossos. Ou seja, a função do forame vertebral em si é de proteção também, já que ali dentro vai existir o nosso canal vertebral, por onde vai passar a medula espinhal. Então, olhem o quanto de estruturas existentes que estão ali com as suas funções devidas para que no final toda a medula espinhal seja protegida. Pessoal, mas agora vamos dar uma raciocinada, vamos lá. Osso pode estar em contato com outro osso? Não, né? Então vamos lembrar, um osso nunca pode estar em contato com outro osso, isso daí já é uma patologia. Então, sabemos que em uma articulação, um osso ele não fica em contato com o outro. Portanto, na nossa coluna vertebral, além de termos as vértebras sobrepostas, então, ou seja, uma em cima da outra, entre elas há estruturas chamadas discos intervertebrais. Os discos intervertebrais, eles são estruturas compostas por fibrocartilagem, ou seja, tem bastante fibra de colágeno ali.
e elas estão situadas entre os corpos vertebrais, formando uma articulação fibrocartilaginosa, além de conectar os corpos vertebrais uns aos outros. Na nossa coluna existe cerca de 23 discos, 6 cervicais, 12 torácicas e 5 na região lombar. Esses discos intervertebrais, eles têm aproximadamente de 7 a 10 milímetros de espessura e 4 centímetros de diâmetro na nossa região lombar. Esse disco intervertebral, como já acabei de falar, ele é uma estrutura fibrocartilaginosa e ele vai agir como se ele fosse uma almofada, ou seja, ele vai absorver choques da coluna vertebral. Então, ele é um sistema que irá proteger os corpos vertebrais, a medula espinhal e todas as estruturas adjacentes, proporcionando o quê? Flexibilidade, movimentação, já que é uma articulação, e suporte de carga. Então, pensa como se o disco intervertebral fosse realmente uma almofada que absorve esses choques. Então, conforme você anda, você corre, você realiza movimentos no torso, esses discos eles vão absorver os impactos gerados, tá? Então, nessa imagem, do lado direito, a gente pode ver as estruturas saudáveis. Então, a gente vê os corpos vertebrais, as vértebras e, entre elas, um disco intervertebral. Observem que o disco intervertebral ele é composto de fibras colágenas, um anel fibroso e no meio dele um núcleo pulposo. Agora olhem a imagem da esquerda. Na imagem da esquerda a gente já está vendo uma patologia em que houve a ruptura do disco intervertebral. Então vamos lá, vamos pensar de novo. Quando um disco intervertebral ele se rompe, o que acontece? O líquido que está no meio desse núcleo pulposo é um líquido meio gelatinoso, tá? Então, quando ocorre uma fissura ou um rompimento dessa estrutura, esse líquido ele extravasa, tá? Ele pode extravasar de um modo menor ou ele pode extravasar muito. Então, quando esse fenômeno ele acontece então, em proporções menores, a gente diz que aconteceu uma protusão discal, ou seja, houve a ruptura do nosso disco e do núcleo pulposo, e esse núcleo pulposo ele extravasou, mas em proporções pequenas. Agora, se o nosso anel fibroso ou o ânulo fibroso ele se rompeu em grandes proporções, e esse núcleo pulposo, ele extravasou muito para o meio externo, a gente diz que o disco, ele vai diminuir de volume, e aí ele se achata, que é o que está acontecendo aqui na imagem do lado esquerdo. E quando isso acontece, ocorre o fenômeno da hérnia de disco, que eu tenho certeza que vocês já devem ter escutado, alguém que vocês conhecem aí da sua família, amigos, provavelmente já teve ou tem hérnia de disco. Então, hérnia nada mais significa que saída. Então, é uma saída do meio interno para o meio externo. Então, o que saiu na hérnia de disco? Esse líquido gelatinoso que compõe o núcleo pulposo. E quando isso acontece, a gente sabe que toda a estrutura dessa articulação fibrocartilaginosa vai ser prejudicada. Então, tanto a movimentação, a sustentação, e, enfim, todas as funções denominadas da nossa coluna vertebral na localização da patologia. Então, olha que legal, pessoal, aqui nessa imagem nós temos as visões da coluna vertebral. Nós temos uma visão anterior, uma visão lateral esquerda e uma visão posterior. Observem que anteriormente a gente vê primeiro o corpo vertebral, então aquela região cilíndrica, mais gordinha da nossa vértebra. Lateralmente a gente consegue perceber as curvaturas.
E posteriormente, a gente já consegue ver os processos espinhosos. Olha que interessante. Então, agora você já consegue diferenciar qual é a visão de uma coluna. Então, se a gente está vendo anteriormente, lateralmente ou posteriormente. Observem também que cada vértebra é diferenciada. Então, nenhuma vértebra vai ser igual à outra. Ela pode ter as mesmas estruturas, mas elas diferenciam em tamanho e em posição. Olhem lá, vamos ver então a característica das vértebras. Aqui nós vamos estudar algumas características mais comuns em quase todas as vértebras e algumas características atípicas, tá? Então, olhem lá. As vértebras, elas vão possuir o corpo vertebral, processos articulares, pedículos, processos transversos, processos espinhosos e o forame vertebral. Essa daqui já é uma visão lateral, que a gente consegue visualizar novamente os processos articulares, tanto superior e inferior, o corpo vertebral, o processo espinhoso e os processos transversos. Bem, pessoal, nos slides passados, nós vimos as estruturas que compõem as vértebras. Agora, nessa imagem, eu quero que vocês observem a totalidade das estruturas. Então, aqui nós temos as vértebras, umas sobrepostas às outras, entre elas os discos intervertebrais, e nós temos também o forame vertebral, que ali dentro há a medula espinhal. Então, pessoal, vamos observar as estruturas. Eu vou grifando aqui e a gente vai vendo as estruturas. Então, no forame vertebral, nós temos o canal vertebral. E ali dentro nós encontramos a medula espinhal. Olha, eu grifando aqui. Então, a medula espinhal representada aqui de vermelho. Lembra que a medula espinhal ela é recoberta pelas meninges. Então, nós temos aquela que está em contato, que é a pia mater. Entre ela, nós temos o espaço subaracnoideo. Depois dela, nós temos a aracnoide, a meninge aracnoide, e por fim a dura mater. Então, as meninges recobrindo a nossa medula espinhal, que compõe o canal vertebral. Observem que a partir delas é que saem os gânglios. Então, os gânglios, vou circular aqui de vermelhinho, tá? Então, olhem os gânglios. Então, tanto de um lado quanto de outro. Olhem quantos gânglios saem. E a gente observa que a partir destes gânglios é que os nervos vão sendo ramificados para o corpo inteiro. Então, olhe como o nosso organismo ele é muito inteligente. Ele entende que essa estrutura é super importante. Então, ele precisa realmente fazer o quê? Um arco ósseo que proteja todas essas estruturas. Agora, vamos estudar cada segmento da nossa coluna vertebral. Então, cada segmento é dividido através das suas curvaturas. Então, a primeira que nós vamos estudar é a coluna cervical. As vértebras que compõem a coluna cervical, elas são denominadas por números e pela letra que representa a curvatura, ou seja, C de cervical. Nós observamos nessa imagem que temos desde a C1 até a C7, ou seja, 7 vértebras cervicais. Nos próximos slides, nós vamos verificar as duas primeiras vértebras cervicais que são diferenciadas. São as duas vértebras que possuem nomes específicos para elas. A primeira delas é chamada de atlas. Atlas ou C1. Então, vértebra cervical 1. O atlas é a primeira vértebra cervical e ela é constituída de 2 arcos vertebrais, um posterior e um anterior, para formar os limites do forame vertebral. O atlas, como ele é a primeira vértebra cervical, ele se localiza abaixo da base do crânio. Já o áxis é a segunda vértebra cervical,
conhecido como C2. O áxis ele vai se articular com a base do crânio nos côndilos occipitais e com o áxis inferiormente. O áxis também é uma vértebra atípica, assim como o atlas, pois ele apresenta o dente do áxis, e se vocês observarem, voltando os slides lá no atlas, nós não temos, então, as outras estruturas, como o corpo vertebral, que são comuns nas outras vértebras. Então, olha que bacana essa imagem. Aqui a gente consegue ver direitinho a localização do atlas com o áxis. Percebam que eles se articulam entre si através do dente do áxis. Então, entre os arcos vertebrais do atlas, nós encontramos a face articular e ali nessa face articular, o dente do áxis se encaixa, gerando então essa articulação. Essa articulação é importante para os movimentos de sim e não que nós realizamos com o nosso pescoço. A partir da C1 e da C2, nós realizamos então esses movimentos importantes de rotação do nosso pescoço e da base do crânio. Porém, com as outras vértebras, nós também realizamos movimentos de extensão e de flexão. Observem agora. Então, C1 nós chamamos de atlas, C2 nós chamamos de áxis. E a partir das próximas vértebras, elas não vão receber nomes específicos, mas sim da sua localidade e o número de acordo com a ordem. Então, a próxima seguinte será a vértebra C3. Então, grifando aqui para vocês, observem lá, C3. A partir de C3, nós temos a C4, C5, C6 e, finalmente, a C7. Observem que agora as estruturas de C3 até C7, as estruturas são iguais, então são muito parecidas, mudando somente o seu tamanho. Então, elas vão ter corpo vertebral, um tubérculo anterior, um tubérculo posterior, lâmina, processos espinhosos, assim como o forame vertebral, um forame transverso e pedículo, tá? Olha lá o processo transverso novamente. Então, pessoal, se a gente observar, eles possuem estruturas iguais. De C3 a C7, as estruturas serão idênticas. A diferença é que o diâmetro, ou seja, o tamanho delas, irá mudar. Observem também, agora aqui na imagem da esquerda, a diferença dos processos espinhosos, tá? Então, olhem aqui na esquerda. A partir de C3, esse processo espinhoso, ele parece que tem duas pontinhas, lembrando uma cauda de peixe. Quando a gente chega em C7, essa característica se perde e a gente tem um processo espinhoso mais prolongado, que é o que eu estou passando aqui de azul. Então, a C7, ela também é conhecida como vértebra proeminente. Se vocês quiserem encostar, então, através do tato, tá? Então, com os dedinhos, a gente consegue localizar a C7 na base do pescoço. Então, atrás do pescoço não tem aquele ossinho que é um pouquinho mais saltadinho? Esse osso mais saltadinho é a sua C7, ou a sua vértebra proeminente, já que ela é fácil de ser encontrada tatilmente. Partindo para a coluna torácica, então, nós primeiro vimos o primeiro conjunto de vértebras que pertencem à coluna cervical. Se agora nós chegamos na coluna torácica, nós estamos chegando em uma outra região, que é a região torácica, a região da caixa torácica, e as características dessas vértebras serão parecidas umas com as outras, porém diferenciadas das vértebras cervicais. Vamos lá dar uma olhadinha nas características de cada uma delas? Então, olhem lá. A vértebra torácica, diferente da vértebra cervical, possui um corpo vertebral
maior. Olha como ele é maior se comparado a que a gente acabou de ver. Então, a nossa C7, por exemplo. O processo espinhoso, ele é prolongado, então vou grifar aqui de roxinho, olha como ele é prolongado, mas não tão prolongado quanto a C7, ok? Porque a nossa C7 é uma proeminente. Mas nós temos estruturas em comum, que é, olhem lá, o pedículo, nós temos lâmina, processo espinhoso, forame vertebral, os processos articulares superiores, certo? Então, observe que as estruturas são parecidas, porém diferenciadas em tamanho e localização. Então, a vértebra torácica, ela apresenta uma faceta articular para as costelas, que é chamado de fóvea costal. Então, grifei aqui de verde, ó. Fóvea costal. Pessoal, por que na região torácica nós temos as costelas? Então, as costelas, elas se articulam com as vértebras para formarem toda a nossa caixa torácica. Quase todas elas se conectam ao nosso externo, mas nós temos duas denominadas flutuantes, que são aquelas que não se voltam ao externo, mas sim são somente articuladas com a vértebra. Aqui é uma visão lateral para mostrar novamente para vocês essa faceta articular para as costelas. Então, olhem lá, nós temos todas essas estruturas bem bonitinhas. Então, nós temos o corpo vertebral, pedículo, processo articular inferior, o processo articular superior, nós temos o processo transverso, o processo espinhoso. Só que é interessante que a gente veja essa estrutura, que é uma estrutura voltada para as costelas. Então, a fóvea costal superior e nós temos uma fóvea costal inferior. Ali as costelas estarão bonitinhas articulando, ok? Então, olha que legal, naquela região de fóvea costal, lá das vértebras torácicas, são essas regiões que eu vou grifar aqui de azul. Olha lá, olha aqui, aqui é uma, aqui é outra, aqui é outra. Observem que as costelas, elas se articulam com as vértebras. Então, é legal que a gente grave isso. Essa característica das vértebras torácicas só existem nelas. Não vai existir nas cervicais, nem nas lombares, certo? Além disso, o processo espinhoso não é bifurcado. Ele não parece aquele rabinho de peixe. E ele se apresenta descendente e pontiagudo, ou seja, para baixo e bem pontudo. As vértebras torácicas, elas se articulam com as costelas, sendo que as superfícies articulares dessas vértebras são chamadas de fóveas, que são essas regiões que eu passei ali de azul. Olha ali, todas as nossas fóveas costais, ok? A vértebra T12 é a única vértebra torácica com os processos articulares inferiores mais lateralizados. Então, quando a gente estiver estudando, a gente consegue também identificar esta estrutura. Por exemplo, quando a gente olhar no esqueleto. Nessas imagens, eu coloquei para vocês observarem os processos articulares inferiores. Conseguiram achar nas duas vértebras? Vou grifar aqui para vocês. Então, olhem lá o processo articular inferior da vértebra T5 e da vértebra T12, o processo e face articular inferior. Observem como a da T12 ele é mais lateralizado do que a T5. E para finalizar, o conjunto de vértebras torácicas, elas são denominadas com a letra T, T de torácica. Nós possuímos 12 vértebras torácicas, então nós iremos denominá-las a partir desta nomenclatura, de superior para inferior. Então, de um diâmetro menor para um diâmetro maior.
Então, nós teremos T1, T2, T3, T4, T5 e assim por diante até chegarmos na nossa T12. O último conjunto de vértebras que nós vamos estudar hoje são as vértebras lombares, que pertencem à curvatura lombar. Observem como os corpos vertebrais são maiores. Então, olhem o diâmetro deste corpo vertebral. Olha como ele é muito maior do que uma vértebra cervical e uma vértebra torácica. Os processos espinhosos também não são bifocados e eles apresentam o forame vertebral em uma forma triangular e possuem agora processos mamilares. Galera, olha como o forame vertebral ele é um triângulo invertido, ó. Um triângulo invertido. Bateu o olho, pegou uma vértebra, um dia tá estudando, tá no laboratório de anatomia. Pegou uma vértebra na mão. Como que você sabe que é uma vértebra lombar? Olha o forame vertebral. O forame vertebral ele tem essa forma triangular e os corpos vertebrais são bem grandes. Então, os processos mamilares agora, eles aparecem, que a gente vai verificar num próximo slide, o que são esses processos mamilares, mas observem uma outra característica. Eles apresentam um processo transverso bem desenvolvido. Então, vou também grifar aqui para vocês. Olha esse processo transverso, como ele é bem grandão. Ele pode ser diferenciado também por não apresentar forame no processo transverso e nem fóvea costal. Galera, se é lombar, não vai se articular com as costelas, hein? Então, olha que bacana essa imagem, então uma visão lateral das nossas vértebras lombares. Olha como elas são maiores em tamanho e em dimensões. Os processos espinhosos são bem diferenciados, vou grifar aqui para vocês. Nós temos os pedículos, nós temos lá os processos mamilares, corpo vertebral bastante, bem grandão, ok? Então, a gente consegue verificar que as estruturas são maiores do que as outras. Os processos mamilares existentes somente nas vértebras lombares, eles fornecem um ponto de fixação para os músculos intertransversais e os músculos multífidos. Então, a curvatura dessas facetas articulares, ela vai auxiliar na estabilização e na capacidade de suporte de peso destas vértebras lombares, assim como as funções de contração e relaxamento destes músculos paravertebrais. A coluna vertebral, ela pode apresentar alguns desvios, e estes desvios, se eles são muito acentuados, eles são patológicos. Então, observem, nessa imagem aqui do lado esquerdo, a gente consegue verificar uma posição normal. Então, um paciente com uma posição normal, uma curvatura que está localizada mediana, ou seja, no eixo central do nosso organismo, da base do crânio até o cóccix. Agora, se há uma curvatura, um deslocamento desta coluna vertebral para a lateral, é o que nós vamos chamar de escoliose. A escoliose, ela é muito vista se você visualiza a coluna vertebral anteriormente ou posteriormente, que é este o caso. Agora, em uma visão lateral, em uma posição normal, nós conseguimos ver que a coluna vertebral ela possui as suas curvaturas. Já, se a gente observar essas curvaturas, então uma curvatura torácica ou uma curvatura lombar acentuada, nós vamos denominá-las patologicamente. Então, uma curvatura muito acentuada da curvatura torácica é chamada de cifose. Então, é aquela corcundinha, aquelas pessoas que possuem aquela corcundinha nas costas. Já uma pessoa que possui uma hiperlordose, que é essa que nós estamos visualizando por último, ela possui uma acentuação da curvatura da lombar.
Estes desvios, galera, eles causam diversos problemas. Problemas anatômicos, como por exemplo a modificação de órgãos internos, má postura, um crescimento inadequado das estruturas do corpo, então sejam elas ósseas ou dos órgãos de vísceras mesmo. A pessoa não possui um equilíbrio adequado, provavelmente ela não realiza movimentos adequados também, então os movimentos são muito limitados. Então essas curvaturas, elas precisam ser identificadas rapidamente, logo pelo médico, para que talvez isso, se for possível, que ele seja corrigido na infância, antes da gente chegar a uma fase adulta. Então nessa imagem, vou deixar aqui para vocês, para a gente já começar a treinar. Quais são então essas curvaturas patológicas? A primeira delas é a escoliose, então uma curvatura para a lateral. A do meio nós temos uma cifose, que é uma curvatura acentuada da região torácica. E por último nós temos a lordose ou a hiperlordose, que é uma curvatura acentuada da região lombar. E por fim, vamos entrar no nosso mundo da radiologia, no mundo do raio-x. Então a gente estuda tudo isso para que quando a gente realize um raio-x, a gente consiga visualizar todas as estruturas anatômicas. A minha pergunta é, que coluna é esta? Qual coluna nós estamos visualizando? Então você precisa lembrar da divisão da nossa coluna vertebral. Nós temos coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar, sacro e cóccix. E aí, dica, já dou uma dica para vocês. Vamos ver o que a gente está vendo na imagem. Primeiramente, a gente vê uma região que está mais radiolúcida. Essa região radiolúcida, ela está ao lado adjacente da coluna vertebral. Essa região radiolúcida, ela já mostra para a gente uma região que não tem tanta densidade. Então, isso significa que ali está cheio de ar. Pessoal, se está cheio de ar, qual é a estrutura que a gente capta o ar, que a gente inspira e depois a gente solta todo o ar, a gente expira? São os nossos pulmões. Se a gente está visualizando os pulmões, consequentemente, nós estamos visualizando a região torácica. Então, nessa imagem, nós vemos a coluna torácica. A minha outra dica é, não estou conseguindo ver tudo isso daí. Então, observe o que? Se a coluna torácica ela pertence à nossa caixa torácica, ali tem que ter as costelas se articulando com as fóveas costais. Vocês conseguem visualizar as costelas? Acho que dá, né? Vou grifar para vocês. Olha ela aqui, olha outra aqui, outra aqui, outra aqui. Olha quantas costelas a gente está conseguindo visualizar. Então, a gente sabe que isso daqui é uma coluna torácica, pessoal. Então, eu, além de ver as costelas, eu vejo os pulmões, matou. Você já sabe qual é a região que está sendo estudada. Então, isso daqui nada mais é que uma incidência antero-posterior de coluna e uma incidência lateral, oblíqua, vamos colocar assim. E agora, que coluna é essa? Qual conjunto de vértebras nós estamos visualizando? Essa tá mais tranquila, hein? A gente vê, olha o tamanho desses corpos vertebrais, olha o tamanho deles. Estou pintando aqui de amarelinho. São corpos vertebrais grandes. Nós conseguimos visualizar o que também? Uma região de curvatura, que é a curvatura do sacro. Se é a curvatura do sacro, eu não posso estar visualizando caixa torácica, região de tórax. Eu vejo costelas? Não vejo costelas. Na nossa primeira radiografia AP, nós não visualizamos costelas. Aqui do lado direito, então a lateral, nós visualizamos sim. Olha uma aqui, uma costela aqui, a outra aqui, uma outra aqui. Mas, pessoal, observe que não é esse o nosso objetivo, visualizar a coluna torácica. Mas sim, o que nós estamos vendo é a coluna lombar. Olha o tamanho desses corpos vertebrais, olha como eles são bem grandões. Então, achou corpos vertebrais grandões, pessoal? Lembra que é coluna lombar. Além disso, lembra do forame? Às vezes a gente consegue visualizar o forame também. O forame tem aquele formato mais
triangular, certo? E se você consegue visualizar os ossos que compõem a pelve também, matou. Coluna lombar. E agora, hein, pessoal? Tá fácil, né? A gente já viu coluna torácica, coluna lombar e qual que é o outro conjunto que falta? A coluna cervical. Pessoal, é bem fácil de identificar a coluna cervical. A gente verifica o que? Base do crânio. Verificou a base do crânio, viu o que é a região do pescoço, início dos ápices pulmonares, olha lá, a gente com certeza está visualizando o conjunto da coluna cervical. Observem o tamanho desses corpos vertebrais, eles já são bem pequenos se comparado ao que a gente acabou de ver da coluna lombar. Além disso, a gente consegue ver, olha que bonitinho, atlas e axis. Olha que legal. Para a gente finalizar, eu trouxe uns casos aqui para vocês. Essa imagem, então, eu retirei de um artigo científico que a gente verifica um grande problema do quê? De cifose. Olha como a curvatura torácica desse paciente era muito acentuada. Ele era até corcundinha, não dá para perceber? Ele não conseguia ficar ereto. Então, ele realizou, sim, uma cirurgia. Então, essa imagem mostrando uma cifose bem acentuada. Ele realizou uma cirurgia para a correção dessa coluna. Então, foi inserido esses pinos, tudo mais, em que a gente fez essa correção. E ele agora ficou mais ereto. É uma cirurgia muito invasiva, pessoal. Ela é bem invasiva mesmo. Então, esses problemas, eles devem ser identificados mais precisamente na infância. E se for possível para essa pessoa realizar um tratamento durante a infância, se é recomendado, é claro, com as recomendações médicas. Olha esse raio-x agora. Nossa, esse raio-x agora você olha e você fala, meu Deus. Mas isso daqui agora é o quê? Observem que é um AP, é um antero-posterior. Por quê? Nós estamos visualizando, olha lá, os pulmões, a caixa torácica, certo? A gente visualiza um pouco até dos ossos do ilho, da região abdominal. Pessoal, essa curvatura é uma curvatura para a lateral. Se é para a lateral, eu estou falando de um problema patológico da escoliose. Então, esse eixo mediano, ele foi totalmente para a lateral. Dizem que todo mundo possui um grau de escoliose. Então, você pode ter um grau muito baixo ou um grau muito acentuado. Todo mundo provavelmente tem um pouquinho de escoliose, devido a má postura, ficar o dia inteiro lá nos escritórios, computador, trabalhando em pé. Então, todo mundo pode ter. Mas o problema que necessita de intervenção cirúrgica é esse no qual ele é muito acentuado. Percebam que o formato dos órgãos internos dessa pessoa, ele é até modificado devido a esta curvatura errônea. Nessa imagem agora, nós estamos visualizando uma tomografia computadorizada e a gente pode ver a região lombar, onde ali, ó, na setinha, a gente vê uma fratura de vértebra lombar. Olha só que coisa terrível. Então, a gente vê, olha o tamanho dos corpos vertebrais, são bem grandões em diâmetro. E a gente vê, olha, que teve essa fratura e até um achatamento da estrutura. E por fim, por último, uma radiografia no qual a gente fez essa montagem. Então, a gente fez tanto antero-posterior quanto em perfil, que a gente consegue ver a curvatura da coluna desse paciente, tanto a da coluna cervical, torácica, lombar e a região do sacro e do cóccix. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Então, a aula de introdução à anatomia da coluna vertebral e as características de cada vértebra. Nas próximas aulas, nós vamos aprofundar um pouquinho nesses conhecimentos, assim como nós iremos estudar os músculos que estão ali na região paravertebral. Qualquer dúvida, pode me mandar um e-mail aqui no prof.mkamimura@gmail.com
ou lá no meu WhatsApp. Até a próxima aula, pessoal!